Pirapora do Bom Jesus, São Paulo. Essa pequena cidade foi um dos locais escolhidos para serem realizadas algumas das filmagens do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Filme biográfico que conta a trajetória de vida de Divaldo Franco, um dos maiores médiuns de todos os tempos. As gravações ocorreriam dentro do Seminário Premonstratense, uma enorme e bela construção antiga cravada no alto de uma colina. Fui informado que as filmagens seriam realizadas lá durante a noite, então viajei durante 4 horas para chegar até o local, para participar como figurante em algumas cenas do filme. Eu estava super feliz, empolgado e não vi a hora de chegar na cidade para participar do filme. Cheguei no início da noite e uma misteriosa coincidência aconteceu comigo. Cheguei no local das filmagens no exato momento em que uma luz muito brilhante passou lentamente por cima do local das filmagens. Eu dirigia e estava meio perdido, e foi como se ela me indicasse onde seriam as filmagens. Ela parecia como se fosse uma espécie de estrela guia. Seria uma estrela me levando em direção às grandes estrelas do filme? Uma coisa eu tenho certeza, não era avião e nem helicóptero que sobrevoou aquela colina. Mistério! Na parte externa do seminário havia muitas pessoas e a produção do filme organizava os figurantes para serem maquiados e vestidos com roupas de época. Fiquei aguardando ser chamado pelos maquiadores e cabeleireiros. Assim que eu fui chamado, entrei em um local repleto de espelhos e luzes. Sentei em uma das cadeiras e logo em seguida começou a minha transformação. Minha costeleta e cavanhaque foram retirados, meu cabelo foi cortado e penteado de lado, passaram produtos e cremes. Enquanto isso, do meu lado, outros figurantes também iam sendo preparados por esses grandes profissionais. A minha esposa também iria participar das filmagens e estava aguardando ser chamada pelos cabeleireiros. Logo depois de arrumar os nossos cabelos, eu e minha esposa entramos no local repleto de roupas e a produção nos vestiram com roupas de época. Depois de algumas horas, todos os figurantes finalmente estavam vestidos. Gente, veja como ficamos depois de prontos! Olha só as nossas roupas! Olha só os nossos cabelos! Usaram gel no meu cabelo e fizeram um penteado no estilo lambido de vaca. Pois a moda dos cabelos daquela época era assim. Bom, minha mãe pelo menos falou que eu fiquei um galã de novela. Depois de prontos, ficamos ansiosamente aguardando os nossos nomes serem chamados pela produção do filme para entrarmos no seminário. Assim que fomos chamados, entramos e atravessamos um longo, silencioso e majestoso corredor rumo às gravações. Fiquei emocionado, o coração acelerou e atravessei o corredor em silêncio, mentalizando os bons espíritos, orando para que as filmagens dessem certo e agradecendo a Deus por aquele momento tão especial. Logo em seguida, entramos em uma sala que simulava o que parecia ser um antigo centro espírita. A iluminação do lugar era impressionante, parecia que estava de dia, sendo que já era altas horas da noite. A equipe técnica do filme trabalhou para que a iluminação simulasse os raios de sol atravessando as janelas daquele local. Entramos em fila, sentamos nas cadeiras do centro espírita e gravamos várias cenas. Filmamos durante toda a noite e passamos horas e mais horas filmando durante aquela madrugada silenciosa e fria, tão fria que usávamos cobertas durante os intervalos das gravações. As filmagens terminaram por volta das 6 horas da manhã. Todos já estavam com bastante sono, e um fato engraçado é que uma dublê da atriz que interpretou a Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Franco, estava sentada ao meu lado e quase me deu uma cabeçada quando cochilou rapidamente sem querer. Tive até que desviar da cabeçada dela. Bom, aprendi que espíritos de luz também sentem sono. Será que os anjos sonham com os anjos?
Foi emocionante e inesquecível atuar ao lado de grandiosos atores e atrizes como Gabriela Neri, Laila Garran, Ana Cecília Costa e Guilherme Lobo, ator que interpretou Divaldo Franco em sua juventude. Esse é o renomado diretor Clóvis Melo. Ele é o diretor do filme. Ele é um grande profissional e uma grande pessoa. Foi super atencioso com a gente. O filme é baseado na biografia realizada por Ana Landi e a coprodução é da Cine, Fox Filmes do Brasil e Estação Luz Filmes. Uma curiosidade é que, além de atuar neste filme biográfico do Divaldo Franco, eu também já tive a oportunidade de atuar em algumas cenas do filme Chico Xavier, do diretor Daniel Filho. E foi inesquecível atuar ao lado do nosso querido e inesquecível ator Nelson Xavier. Que saudades dele! Chico Xavier e Divaldo Franco, dois grandes médiums, dois postes de luz, duas estrelas, dois sóis a iluminar para sempre os nossos corações. Faltava poucos dias para a estreia nacional do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, quando fui convidado para ir no World Trade Center, na sede da Fox Disney, em São Paulo, para entrevistar alguns dos principais atores do filme e o diretor Clóvis Melo. O próprio Divaldo Franco também estaria presente. A coincidência é que há poucos meses atrás eu estava na Disney. E conhecer a sede da Fox Disney no Brasil foi uma experiência incrível. Ao entrevistar o grande diretor do filme, Clóvis Melo, perguntei para ele o que mais o atraiu a fazer o filme. Se foi o que o Divaldo Franco representa para as pessoas ou se foi a história de vida dele. Veja sua resposta. Não, na realidade foi a história de vida, assim, na realidade, para mim existe eu não fiz um filme sobre um espírita, né, ainda que ele seja espírita. Esse filme, caso uma pessoa ligada ao candomblé, caso uma pessoa ligada à ciência, caso uma pessoa ligada à música tivesse uma história de vida dessa, eu teria feito com o mesmo amor, apesar de ser espírita, mas é uma contingência da vida eu ser espírita. O que me encantou foi o humanista, o que me encantou foi um homem que desde muito cedo, com 20 anos, 22 anos, com 25 anos ele fundou a Mansão do Caminho. E ele adotou 700 crianças, ele atende hoje 4.000 crianças por dia. Ele faz o trabalho que o Estado nunca fez, né? Com essa excelência que ele faz. Então é uma pessoa que abraça todas as religiões, esse ecumenismo que existe na Mansão do Caminho, na obra social dele. Enfim, ele é uma figura encantadora, independente de ser espírita. Ele poderia ser qualquer outra, um ser humano de qualquer outra religião, de qualquer outra crença, ou de não ter crença nenhuma. Mas eu fiquei encantado pelo ser humano que ele é, né? Inclusivo, abrangente, generoso, né? Isso foi o que me motivou a fazer o filme. O ator Bruno Garcia também foi entrevistado por mim. Ele interpretou Divaldo Franco em sua fase adulta. Interpretar Divaldo Franco é uma grande responsabilidade. Então perguntei para ele qual foi o maior desafio em interpretar um dos maiores médios do mundo. Olha, o maior desafio é interpretar alguém que existe, né? Alguém que está vivo. Ainda mais com a envergadura de Divaldo Franco, né? Geralmente você interpreta personagens que saíram da mente de um autor, então você tem muito mais liberdade para criar movimentação, voz, jeito de andar. E no caso de Divaldo não, Divaldo não só é uma pessoa que existe, como é uma pessoa muito conhecida e muito admirada, né? Então o grande desafio foi tentar não ir pelo caminho da imitação, que eu acho que não é o caso quando você interpreta alguém assim, biograficamente, e buscar em mim uma essência que pudesse ilustrar a vida do grande Divaldo, que, como muitas pessoas sabem, é o maior médium espírita vivo do planeta Terra
e que tem uma obra maravilhosa espalhada pelo Brasil todo, a partir da Mansão do Caminho, na periferia de Salvador. Então, é uma honra poder ser agente de um filme que vai poder levar essa obra e essa palavra a muito mais lugares. Parabéns. Obrigado. Obrigado a vocês. Entrevistei também o renomado ator Marcos Veras, o grande vilão do filme. Ele interpretou um espírito que insistia em perturbar o Divaldo, um espírito obsessor com muita sede de vingança. Já entrevistaram um vampiro no filme Entrevista com o Vampiro, mas entrevistar um obsessor foi a primeira vez. E confesso que fiquei nervoso com a presença espiritual dele ao meu lado. Veja só! Vou entrevistar o Marcos Veras. Ele participou do filme do Divaldo Franco. E o filme também é Divaldo Franco. Tomei uma água fluidificada, relaxei como ele me pediu e perguntei para ele quais foram os métodos que ele utilizou para construir o seu personagem. Um personagem forte e denso. Veja o que ele respondeu. Olha, primeiro que é uma grande honra participar desse filme, de contar essa história. É um personagem realmente forte, denso, é um vilão do filme. E eu tentei buscar algo que a gente percebe até na vida real. A gente vê hoje um momento onde as pessoas inflam discursos de ódio, preconceito, inveja, algo que é humano, algo que todos nós podemos sentir em algum momento e que o amor não deixa, o amor vem à frente. Então esse personagem significa também muita coisa que não deve ser alimentada. Ele tem um comportamento vingativo, um comportamento de ódio, de prejudicar o Divaldo, perturbou ele durante 40 anos. Então eu fico imaginando o inferno que deve ter sido a vida do Divaldo, toda vez nos bons momentos dele aparecer um obsessor para prejudicá-lo, para humilhá-lo. Então isso acontece na vida real, né? De pessoas que estão sempre jogando energias negativas, então a gente tem que se proteger disso. É um desafio, eu busquei referências, eu na verdade como artista, eu deixei a intuição me levar. O Divaldo usa a palavra para falar do espiritismo, ele usa muita palavra liberdade. Então eu fiquei livre, junto com os meus colegas, junto com o texto, estava tudo ali. Então não precisei pirar tanto nessa composição. Claro que eu contei com a ajuda do figurino e da caracterização, que trouxe essa figura meio padre, meio antiga, meio francesa, e dei uma detonada nesse belíssimo rosto para transformar no obsessor que vocês veem na tela do cinema. Ok, muito obrigado. Eu falei pra caramba, né? Além do diretor Clóvis Mello e dos atores Bruno Garcia e Marcos Veras, entrevistei também os atores Guilherme Lobo, Regiane Alves e Laila Garran. Tive o privilégio de atuar como figurante ao lado do grande ator Guilherme Lobo e foi uma honra poder entrevistá-lo meses depois das gravações do filme. Perguntei para ele como foi interpretar Divaldo Franco em sua fase jovem e quais recursos ele utilizou para construir seu personagem. Veja sua resposta. Eu não conhecia, na verdade, o Divaldo, e foi muito interessante pegar a fase dele que eu peguei no filme, que é a fase de um Divaldo que a gente não conhece. A gente vê o Divaldo hoje tão maduro, com um discurso tão bem articulado e apropriado, e a gente não sabe como foi a construção, como foi esse caminho dele. Então, poder pegar isso, entender isso, desvendar isso foi muito interessante. E para construir essa relação mais próximo possível de uma verossimilhança do Divaldo, porque quem conhece, quem acompanha o Divaldo, saberia distinguir coisas que não são do Divaldo no filme. Então, para fugir um pouco disso, eu me utilizei muito da minha formação artística, que é balé clássico. Essa é a minha formação, então eu observei muito dos movimentos dele, tentei focar mesmo numa aproximação estética que fosse além da caracterização, que foi um excelente recurso, foi uma coisa que ajudou muito a gente, né, todos nós, mas que eu queria usar isso como
um elemento a mais, não como o único elemento para me apoiar, né? Então foi mais ou menos isso, buscar imagens, buscar fotos mesmo dele parado, vídeos dele em movimento, dele aplicando passes, dele caminhando, para tentar construir essa figura, que é uma figura que existe, né? Muito mais fácil você pegar um personagem fictício que você cria, coloca problema aqui, uma característica física e pronto, tá só pôr no forno e assar. Mas aqui não, então teve esse cuidado. Que legal. Perguntei também quais foram os maiores desafios que ele enfrentou em fazer o filme. Olha, acho que foram 2 maiores desafios e ambos estão conectados. Que agora não parece, mas eu sou bem acelerado. Imagina um paulistano motociclista fazendo um baiano da década de 30. Então, esse primeiro desafio foi uma das primeiras coisas que a Maria Silvia, que foi a nossa preparadora, tentou reajustar em mim, que é o ritmo. Então, eu lembro desse exercício que era para eu reajeitar, redecorar praticamente uma sala contando uma história. E a primeira vez eu fiz em, sei lá, 1 minuto. Tinha contado a história inteira. Ela falou, tá, agora faz em 6 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, não vou contar, vou só respirar. E depois a prosódia, porque estando acompanhado de Laila, Ana Cecília, o Caco, que são atores baianos. O Bruno é pernambucano, não é baiano, mas já tem uma proximidade, pelo menos um pouco, do sotaque. E eu não. Então foi me desacelerar e também encontrar essa prosódia. Eu lembro de estar no aeroporto esperando o voo, pegando o roteiro e rabiscando ele inteiro, apagando, cortando E por I, R, batendo acento circunflexo, para já na leitura ter uma construção da prosódia para que não ficasse só depois no texto. Isso para mim foi o mais difícil, reajustar coisas mecânicas minhas para fazer o Divaldo. Certo. Depois de entrevistar um espírito vingativo, o espírito obsessor de Divaldo Franco, o grande vilão do filme, chegou a hora de entrevistar um espírito de luz. Ufa! Agora estava me sentindo no céu, em paz. Entrevistei a renomada atriz Regiane Alves. Perguntei qual foi a emoção que ela sentiu ao saber que iria interpretar a Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco. Então, acho que essa emoção veio um pouquinho depois, assim, acho que o filme, na hora que o filme foi concluído, que eu assistia, né, a gente estava juntos, amigos ali, aí acho que eu tive um pouco a real noção, assim, do tamanho, assim, da missão que foi, né, nem consegui ver muito o trabalho como atriz, assim, acho que realmente era um momento que a gente tinha que estar ali reunido para fazer e falar sobre aquilo, né. No início, quando eu recebi o convite, eu tinha ouvido falar do Divaldo, mas não tinha muito contato, então foi um processo aos poucos, assim, começando a ler um livro, depois eu recebi o roteiro, a gente fez uma visita na Mansão do Caminho, depois a gente fez uma preparação com a Maria Silva, depois uma fono me ajudando, era um personagem difícil, assim, né, ao contrário do Gui que tinha todos os gestos possíveis, eu não tinha muita opção, porque eu tô de hábito, né, a gente não tinha muito mexer, era uma força da palavra. E eu ainda via o Divaldo, né? Eu conseguia ver. Exatamente. Não tinha como ver nada. E ao mesmo tempo é bom, né? Porque pra quem escreve, assim, né? Um escritor, um poeta, né? Tem muita força da palavra, né? Então acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato tão próximo, assim, de saber que a gente tem isso, né? Porque os autores a gente acaba tendo vários recursos, né? Você que canta também, né? Você vai para vários lugares, assim. Mas foi um trabalho muito lindo, assim, acho que a gente tem quando a gente acabou de ver o filme, acho que todo mundo se sentiu muito grato de estar num projeto tão lindo, né, um projeto que passa uma mensagem tão positiva, independente de quem seja espírito ou não, e eu acho que é um filme que tem que falar sobre isso neste momento agora, assim, pra nós, acho que foi isso. Perguntei também quais foram os métodos que ela utilizou para construir o personagem. Bom, acho que foi primeiro ter essa interação, assim, né, de tentar entender um pouquinho, né, o universo que era ela, né, que ela é essa mentora, então fui um pouco ali nos livros. Eu tive uma professora de yoga também, né,
que era super estudiosa, assim, do Johnny. A gente tinha uma troca, eu acabava de ler um livro, devolvia pra ela, me entregava outro. E ela sempre ia subindo, porque é um texto difícil dela, né? Você não consegue ler antes de dormir, nem, senão não tem como dormir em cima. Você vai, não dá pra ler seguido, você lê, você pensa, volta. Então ela tinha esse método comigo, e quando acabava o livro a gente sempre discutia, assim, foi muito bom. Isso durou uns 6 meses até fazer. Tinha coisa que o Clovis não queria colocar esse espírito nem como uma imagenzinha, uma coisa voando, nada disso, tinha que ser uma pessoa real. Eu lembro também nesses exercícios, né, da Merecida, tinha muito essa coisa de conduzir, né, que eu tinha muito que conduzir ele, e a gente começou com toque, depois eu não tinha o toque, aí eu tinha a força, aí eu descobri essa força da palavra, aí eu fui trabalho de fono, entendeu? Porque também tinha uma coisa de tempo, assim, de poder dar esse texto, de falar super articulado, mas também super preciso, né? Que mais que a gente teve? Teve os encontros, as leituras, né? Acho que foi isso. Logo depois eu tava ali, né? Trabalhando no dia a dia, lendo. E as ajudas que você não viu, né? Também. Tem as visitas. Sempre. Agora foi a vez de entrevistar Layla Gahan, uma mulher que encanta a todos com seus múltiplos talentos, uma cantora com domínio completo da voz e uma atriz que impressiona com sua atuação impecável. Ela interpretou Dona Ana, mãe de Divaldo Franco, e ela interpretou Dona Ana em todas as fases da vida do médium. Eu também tive o privilégio de atuar como figurante ao lado dela. Perguntei qual foi a emoção em interpretar a mãe do Divaldo. Então, Dona Ana, eu ouvi algumas histórias, né? Eu tive um encontro com o Divaldo, que sempre contava historinhas de coisas que tinham acontecido entre eles. O roteiro também traz algumas coisas. Também fiz uma visita na Mansão do Caminho, vi fotos de Dona Ana, mas eu tinha uma liberdade porque ela não é uma figura conhecida, né? Mas eu já tinha entendido que eles tinham uma relação muito próxima, muito forte, de muito humor também, de muita intimidade. E ela tem um papel muito importante nessa trajetória dele, desde os primeiros contatos com a mediunidade, onde ele não entendia muito o que era isso, desde criança, né? Ele não tinha nenhuma autonomia, até entender o que estava se passando e aceitar essa missão e seguir com. Então ela estava sempre ali do lado dele, e apesar de não ser uma mulher que não tinha muito estudo, mas ela, pelo amor de mãe mesmo, conseguiu ter uma sabedoria e de saber o que fazer com esse filho que vem com um dom que hoje em dia é muito bonito ver, porque você vê toda a obra de Divaldo, que é linda, mas quando esse dom vem num estado puro, sem você saber do que se trata, é bem violento, né? Então o medo, né? Presente. Muito medo, né? Você representa muito, né? A maioria da população, né? Ai, tô com medo. Exatamente. Esse medo disso. Acho que muitos médiums devem ter tomado muito choque elétrico por aí, né? Se forem internados como loucos. Dona Ana realmente é uma sábia. Pedi para ela deixar uma mensagem para as mães que perderam seus filhos. Eu acho que talvez a mensagem que Dona Ana pode dar, talvez, ou que ela... Dona Ana lidou com a perda de filhos desde cedo, né? E de alguma maneira também de deixar Divaldo ir para o mundo não é uma perda, mas é uma coisa difícil para uma mãe, né? Eu acho. Todas querem o filho perto ali no tempo inteiro, mas você tem que entender que ele é pro mundo. E Dona Ana tem uma questão mesmo até velhinha com a finitude da vida, né? Ela não se conforma. Eu acho que é difícil pra gente, né? A gente, diferente dos animais, a gente tem a consciência dessa finitude, mas o filme fala disso também, né? Que não tem a morte de outra maneira, né? Você é que passa por uma outra fase, assim, né? Eu acho. Da matéria, né? Não do espírito. Então, é isso, eu acho que as mães são sábias sem saber. Todas as mães trazem uma mãe
quando você vira mãe, você tem todas as mães ali com você. Exatamente. Foi um privilégio e uma emoção muito grande poder entrevistá-los. Divaldo Franco ficou pouco tempo com a gente, mas já foi o suficiente para nos emocionar. Fiquei muito feliz também em ganhar o livro dos bastidores, autografado pelo diretor do filme. O livro foi escrito pela jornalista Daniela Migliari. No livro, Divaldo Franco comenta como lidou com a surpresa de ver sua vida retratada nos cinemas. O livro também é repleto de belas fotos dos bastidores, histórias surpreendentes e várias entrevistas. Durante as entrevistas, é possível perceber como esse projeto tocou cada um dos envolvidos de uma forma única e profunda, trazendo compreensões intensas sobre suas próprias vidas. O livro dos bastidores também apresenta diversas curiosidades, sincronicidades e inúmeros mistérios que ocorreram durante a realização do filme. Isso mostra que os bons espíritos ajudaram na concretização deste belíssimo filme. Eu ganhei também essas fitinhas no estilo Fitas do Senhor do Bonfim. Nelas estão o nome do filme e também palavras como gratidão e compaixão. Olha só que legal! Elas podiam ser retiradas de dentro deste display. As fitinhas também ficariam disponíveis nos balcões de compra dos ingressos do filme. Ganhei também esses brindes, são chaveirinhos com o nome do filme e atrás deles podemos ler a palavra paz. Esses brindes também estariam sendo distribuídos nos cinemas. Assim que terminei de entrevistar os atores do filme, fomos direto para o JK Iguatemi, um dos melhores shoppings de São Paulo, pois fui convidado pela Fox Filmes do Brasil para assistir uma pré-estreia com todos eles. O evento seria às 8 horas da noite. Estes são os nossos ingressos. Essa é a parte da frente e a parte de trás do ingresso. Chegando lá, uma multidão de pessoas já estavam na entrada do cinema. Havia também vários curiosos que aproximavam para tentar entender que evento era aquele. Havia também essa fila de pessoas que aguardavam ansiosos para entrar no evento. E o nome de cada pessoa era conferido na lista de convidados. O cinema inteiro estava decorado com elementos visuais do filme e as cores das luzes eram as mesmas utilizadas nas artes do filme. Havia também telões digitais imensos que mostravam algumas cenas do filme. Os telões mostravam também frases de sabedoria do Divaldo, de sua mentora espiritual e de outros personagens. Assim que entramos no local, nos deparamos com a equipe de produção do filme e também com diversos atores. Esses são os atores que entrevistei algumas horas antes no World Trade Center, na sede da Fox Disney. Divaldo Franco também estava presente. Esse é o ator Bruno Suzano, ele interpretou Nilson na fase jovem. Nilson foi um grande amigo de Divaldo Franco. E essa é a atriz Regiane Alves. Ela interpretou a Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco. Nesse momento, diversos atores do filme e a equipe de produção se reuniram para tirar algumas fotos com Divaldo Franco. Até o governador de São Paulo estava presente. Essa é a querida Renata Cajado, da Agência Atômica. Esse é o ator Odilon Wagner e sua esposa Valéria. Encontrei alguns youtubers e também com os espirituosos, uma galerinha do bem que divulga o espiritismo com muita sabedoria e humor. A querida Magali, da Azuki Comunicação, também estava presente. O grande orador espírita Haroldo Dutra Dias também estava lá. O evento contou com muitos convidados, youtubers, fotógrafos, jornalistas e formadores de opinião registravam tudo o que acontecia naquela noite especial.
O longa-metragem chega em uma época de grandes questionamentos e reflexões sobre o sentido da vida e o significado da morte. Essa é a Ana Cecília Costa. Ela fez o papel da médium chamada Laura. Atuei como figurante ao lado dela e foi inesquecível. Essa é a Laís Correia. Ela fez o papel de Dona Benta. Tive a honra de ter atuado como figurante ao lado dela também. E essa é a querida Luciane Toffoli, produtora executiva do filme. A carismática youtuber Carol Oliveira, do canal Meninas Espíritas, também estava lá. Durante o evento, foram distribuídos livros dos bastidores do filme e tivemos o privilégio de ganhar. Entramos na sala super ansiosos para assistir ao filme e também para nos vermos nas cenas em que participamos como figurantes. Diante do público, o diretor Clóvis Mello apresentou os atores e também comentou sobre o filme. Enfim, depois de vários meses de expectativa, finalmente chegou o tão aguardado momento. O filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, estreou nos cinemas no dia 12 de setembro de 2019. Cara, essa é a cena que eu e a Mariana, minha esposa, aparecemos no filme. A cena possui 6 minutos de duração e começa a partir dos 22 minutos de filme. E o que me chamou bastante atenção é a iluminação do ambiente, pois as filmagens ocorreram durante a noite e durante toda a madrugada. Ficou parecendo que a cena foi filmada durante o dia. Usávamos até jaquetas para nos aquecermos nos intervalos daquela fria madrugada. A cena mostra a Dona Ana, mãe de Divaldo, assistindo uma sessão espírita, onde seu filho Divaldo passa uma mensagem de José, seu irmão desencarnado, interpretado pelo ator Caio Brandão. É uma cena bastante emocionante e importante do filme. Não conseguiu encontrar onde eu e minha esposa aparecem na cena? A Dona Benta, interpretada pela atriz Laís Correia, mostra pra você. Olha ali, ó o Fernando ali, olha só como ele é bonito, parece um ator de Hollywood, viu ele ali? Olha a Mariana ali, ó, está sentada ali, viu? Ela está se achando uma atriz de novela. Olha só, eu e a Mariana aqui no canto, sentados na primeira fileira. Veja que os nossos nomes também aparecem nos créditos, assim que o filme termina. Veja que dá para ler Fernando Oliveira Lima Ribeiro e também Mariana Soares Pena Ribeiro. Foi emocionante e surreal me ver nas telonas do cinema, juntamente com minha esposa, ainda mais se tratando da biografia de Divaldo Franco, alguém que tenho muito carinho e admiração. Foi muito emocionante também assistir ao filme na presença dos atores e com o próprio Divaldo Franco, na pré-estreia em São Paulo. Muitos relataram que Divaldo se emocionou várias vezes durante o filme. Um dos inúmeros fatores positivos do filme é que ele não apresenta Divaldo Franco como um santo, um mito, alguém perfeito. Não é um filme que idolatra Divaldo Franco. O objetivo do filme é passar uma mensagem de amor e de paz. Uma mensagem que mostra que vale a pena viver e que vale a pena amar, mesmo com os desafios da vida e mesmo com as nossas imperfeições. O filme é repleto de cenas engraçadas, pois o próprio Divaldo é uma pessoa bem-humorada. Há também várias cenas sensíveis e emocionantes, levando às lágrimas muitas pessoas que são espíritas ou que não possuem crença nenhuma. Outro ponto positivo que me chamou bastante atenção é que o filme não é doutrinário, não tenta convencer o espectador a se transformar em espírita. O espiritismo por si só não visa converter as pessoas e respeita todas as religiões. Enfim, é um filme para todas as pessoas, independente das religiões que elas seguem.
Sou publicitário e artista. Procuro divulgar o espiritismo com os meus trabalhos. Um dos trabalhos que realizo é restaurar e transformar fotos pretas e brancas em coloridas. Essa técnica é chamada de colorização. Já colorizei diversas personalidades espíritas. Veja o momento em que entrego para o Divaldo Franco uma foto colorizada de Allan Kardec. Essa é autêntica. Ele fez outros para um médium. Depois de uma conferência que ele fez em Palermo, ele estava participando da conferência e um médium, que é especialista, disse: "Você sente o corpo que eu vou fazer isso?" Ele fez um esboço, depois colocou aquela máquina que explodia e cobriu perfeitamente o esboço. É a mais autêntica. Então tem uma que está muito rebocada. E esse cavanhaque é muito interessante. A biógrafa, era uma americana, Nancy Shannon. E eu pensei, esta talvez tinha sido sua vontade. Eu tinha duas referências, então uma escondeu, aqui não dava. Aí veio ele perguntando. Realmente esse tom era só um pouco mais escuro. Aqui era uma gola de veludo brilhante. Essa parte aqui é dura do mar. Só onde você for melhorar, você pode dar um pouquinho de brilho azul marinho. Pode escolher isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vou guardar. Obrigado. Qual é o seu endereço? Sou da Carioca, o endereço dele é entendeu na hora. Em outro momento, entreguei para ele várias fotos de personalidades espíritas que colorizei. Entre elas estava a foto das irmãs Fox e o meu documentário Nos Passos de Kardec, um registro que fiz da minha jornada pela França, na qual apresento os locais onde Kardec morou, atuou e desencarnou. Veja só a entrega. Lembra de mim? Eu trouxe as minhas publicações, tá? Irmãs Fox aqui contigo. Tem mais vocês aqui dentro da televisão, tem vários. Tem um documentário. Tá aqui dentro dessa sacolinha. Demonstração de amor, de carinho, bastante coisa. Muito obrigado. Muito difícil. Você que Deixa com ele. Isso do marido, né? Eu tenho muita alução. Esse é meu, Mariano. Ano passado a gente esteve lá na Noção do Caminho, achamos um trabalho maravilhoso. Mais calmo. Conhecemos também. Já colorizei também uma foto rara de Amélie Boudet, esposa de Allan Kardec. Após a colorização, o resultado ficou este. Essa imagem compara o antes e depois. No momento em que eu trabalhava na foto de Amélie Boudet, notei algo em seu camafeu. Havia uma imagem, e era a imagem de uma pessoa. Provavelmente era a imagem de Allan Kardec. Veja só. Juntei a imagem de Amélie Boudet e de Allan Kardec em uma única foto, pois não existe foto dos dois juntos. Veja só o resultado. Entreguei todas essas fotos para o Divaldo Franco. Veja só. Nós queremos entregar um presente para o professor Fernando. Nossa. É especial. Eu tenho uma foto colorizada, uma foto que você já não carteira. E esse é recente, né? Foi lá da família
isso. Isso é ótimo. E a gente tinha uma ideia de Amélie Poulain, só que era do cabelo, né? E agora nos objetos que foram colocados na mala. E eu restaurei e colorizei. Mas que beleza. E aqui anda pra ver no canafeu dela e tem imagem de Allan Kardec. Eu encontrei na hora que eu tava restaurando. Botou os dois juntinhos. Coloquei, porque eles eram tão unidos, né? Eles estão acompanhando. É um amor impressionante. A gente participando do seu filme, do grande cinema. Como segurança. Você chegou a assistir? Ainda não, a gente só foi em chama a cidade, Pirapora, de Bom Jesus, e a gente foi lá participando. Mas foi bom. Nós tivemos um festival de ver no sábado, lá em São Paulo. Estão faltando detalhes, mas já está previsto mais ou menos para abril. Porque tem o de Kardec, da São antes, o nome do da poeira de Kardec que vai. Essa foi a feira definitiva. É ótimo. Esse é o detalhe do filme. Eu vou olhar com muito carinho e agradeço. Vou enquadrar. Está muito bem, Kardec, está muito bem. Há uma biografia de Kardec, de uma americana, e ela disse que ele era um homem muito austero, muito sério, mas era um excelente contador de piadas. E ele tinha que, isso se chama peida, porque ele tinha uma verruga e escondia. Era um toque de vaidade dele. Então agora aqui dá para ver a verruga. Se ele tinha só vaidade assim, imagina lá. Mas está muito bem amigo dele. A gente tem um é outro rosto. Ela já está bem. Sim. Tem 1 ano e meio que a gente mudou pra cá. E a gente recentemente conheceu o pessoal do Márcio, o André, nossa cidade espírita, né? Allan Kardec. Nós somos de Berlândia. Aí vim por conta da faculdade, fiz o doutorado aqui. E eu acho que foi uma série de coincidências da gente ter a oportunidade de conhecê-los, né? E a gente poder trabalhar. Eu acho que é mais importante. Não é nem conhecer, de reencontrar, né? De reencontrar, exatamente. Conhecer uma noção do caminho também do João. Maravilhoso. Claro! Que é um exemplo mais bonito do que esse que você deixou pra gente. Conhecendo Tito Doce, né? Tito, que é uma gracinha. Obrigada pela oportunidade. Nos veremos daqui a pouco. Muito obrigado, Felipe. Obrigada. Parabéns. Eu sou cidadão uberlandense. Sou uberlandense, uberabense. Nossa, eu não confusão. Muito obrigado. A gente trouxe também para o mundo. Ainda só queria aproveitar de dizer de trazer uma mensagem, um abraço da Dalgisa. Legal. Ela não vai poder estar com obrigado, viu? Nossa, foi muito obrigado. Já colorizei também uma foto de Divaldo Franco em sua fase jovem. Veja só. É um trabalho que leva dias ou semanas para ser realizado. Coloquei também movimentos nessa foto. Veja só o resultado. Fiz uma comparação com a foto do Divaldo colorizada por mim com a imagem do ator Guilherme Lobo. Veja como são parecidos. Colorizei também a foto de Nilson. Nilson foi um grande amigo do Divaldo Franco e realizaram diversos trabalhos juntos. Fiz uma comparação com a foto do Nilson com o ator Bruno Suzano. Veja como também são parecidos.
Realizei também a colorização do renomado escritor Humberto de Campos. Veja só o resultado. No filme, o Humberto de Campos aparece em espírito para o médium Divaldo Franco. Veja a comparação da minha foto colorizada com o ator Joey Ribeiro, que interpretou Humberto de Campos. O filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, acertou em cheio ao escolher atores tão parecidos. Tive o privilégio de encontrar com Divaldo Franco várias vezes, de conversar, trocar ideias sobre vários assuntos, e assim foi surgindo a nossa amizade. Na noite do dia 3 de março de 2006, estranhas coincidências me levaram a ir sozinho na palestra de um tal homem chamado Divaldo Franco, um palestrante que eu nunca havia ouvido falar. Nessa época, eu tinha 25 anos de idade, morava em Uberlândia e ainda estava conhecendo o espiritismo. Chegando no local da palestra, vi diversos livros e CDs com suas fotos sendo vendidos e pensei que ele poderia ser talvez um palestrante conhecido. Por isso, procurei logo um lugar mais perto do palco para me sentar. Mal a palestra havia começado, eu já estava emocionado com as palavras sábias que ele proferia e deslumbrado com a riqueza de conhecimentos dele. Quando a palestra acabou, uma fila de autógrafos começou a se formar ao meu redor. Então aproveitei e também entrei na fila. Quando chegou a minha vez, olhei nos olhos dele e disse que eu não queria autógrafo e que eu queria apenas agradecer pela maravilhosa palestra que ele deu e que suas belas palavras eram como um autógrafo em meu coração. Ele então agradeceu, deu um sorriso discreto e pegou na minha mão. Ao pegar na minha mão, algo incrível aconteceu. Uma forte energia envolveu a minha mão, subiu pelo meu braço e espalhou pelo meu corpo inteiro. Senti também que essa energia começou a expandir para fora do meu corpo. Essa energia se expandia através de fortes pulsações que iam aumentando de intensidade. Eu conseguia ouvir essas pulsações dentro da cabeça. O som aumentava a cada pulsação e parecia zunidos elétricos. O meu corpo inteiro começou a formigar bastante e logo em seguida entrei em êxtase. Um sentimento intenso de amor sobre-humano que eu nunca havia sentido na vida tomou conta de mim. Meu corpo inteiro começou a tremer bastante. Minhas pernas bambearam pela primeira vez na vida. Já não tinha mais forças nas pernas para andar e me apoiei em uma senhora que estava próximo de mim. E ela me ajudou a sair da fila sem entender nada. Depois de meia hora, eu recuperei as forças nas pernas, notei que já estava em condições de dirigir e voltei para casa. Mas o sentimento de amor transcendental, leveza e a forte sensação energética ficaram em mim durante toda a noite. Fiquei chocado com tudo aquilo. Eu nunca havia sentido algo assim e nem passado por coisa parecida. O formigamento em todo o corpo continuou por horas e era uma sensação muito gostosa. Ao deitar para dormir, naquela noite, notei que a vibração não passava, permanecia muito forte em todo o corpo. Resolvi então levantar da cama e decidi pesquisar na internet sobre quem era aquele homem, e foi aí que descobri que ele possuía mediunidade. Fiquei ainda mais surpreso ao descobrir também que ele é um dos maiores médiuns e palestrantes espíritas do mundo. Um orador espírita que viaja em média 230 dias por ano, realizando palestras em diversas cidades e países. Descobri também que ele já deu mais de 15 mil palestras em mais de 2.000 cidades pelo mundo. No exterior foram mais de 60 países. Divaldo também já participou de mais de 8 conferências na ONU, já publicou mais de 350 livros, onde se apresentam mais de 200 autores espirituais. Já vendeu mais de 10 milhões de exemplares e doou toda a renda para atividades filantrópicas. Atende cerca de 5 mil pessoas carentes por dia na Mansão do Caminho, obra assistencial com mais de 83 mil metros quadrados e 43 edificações, localizada em uma das regiões mais pobres de Salvador, fundada por ele e por Nilson de Souza Pereira.
A Mansão do Caminho oferece serviços médicos, casa de parto, creche, jardim de infância, escola fundamental profissionalizando crianças em diversas escolas, curso médio para que possam ir para universidades. Divaldo também já adotou mais de 600 crianças, possui mais de 200 netos e bisnetos. Sua mensagem une ciência, filosofia e religião em um único conceito. Ele foi nomeado embaixador da paz do mundo e é considerado um dos maiores humanistas de todos os tempos. Já recebeu mais de 600 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas e políticas. E foi assim que descobri quem foi este grande homem, uma pessoa que marcou a minha vida e de muitas outras pessoas, através de seus gestos de amor. Não se importe se não for amado, mas importe-se em amar. Mas seja você quem ama, em qualquer circunstância. Seja você quem doa, quem desculpa, quem é feliz, porque o perdão é o primeiro caminho da plenitude.